Estamos aqui no município de Santa Terezinha, no norte do Araguaia, um dos municípios mais antigos aqui da região, que é o conhecido como Vale dos Esquecidos e hoje é o Vale da Prosperidade, acreditamos assim. E hoje a gente está com a Rosemar Gomes Cunha. Ela é uma pessoa que tem uma denúncia muito grave para fazer contra essa família Canela, que se julga e querem criar uma etnia e se apropriar de terras que, segundo ela, não são terras dessa família. E ela vai explicar melhor o caso e depois também a gente vai conversar também com o seu irmão, o Eloís Gomes Melo, que também tem a continuidade desse assunto aqui, para a gente entender melhor, para você que acessa a Agência da Notícia, para a gente levantar essa informação. E a gente também não quer prejudicar ninguém e nem beneficiar ninguém. A gente quer levar a informação do jeito que ela é. Dona Rosemar, quero que a senhora faça, eu passo a palavra para a senhora desabafar e falar para as pessoas que estão assistindo a Agência da Notícia, entender a situação, como é que o seu avô era proprietário, tem documentos. Eu quero que a senhora explique do início até o fim para a gente entender. Eu quero dizer que desde 1946, o meu avô, de posse de uma canoa com a minha avó, se aportou nas margens do rio Tapirapé e lá viveu até a morte da minha avó e a morte da minha mãe. E aonde que nascemos, nós somos 10 irmãos, 9 irmãos foi nascido e se criado lá. E vivemos lá até a época de hoje, temos propriedade lá. Quando eu fui surpreendido esses que se dizem de Canela, que eu tenho prova que essa família que está doando essa terra para a União, eles não são nem de posse da terra e nem são índio Canela, porque até mesmo tem deles que minha mãe era parteira e na época pegou vários deles. Então eu tenho provas, aqui estão os documentos que eu tenho prova de que eles não são índio Canelas e tampouco nunca eles moraram, viveu, como eu lendo uma reportagem, que eles falam que sempre viveu, que sempre foi oprimido pelos fazendeiros. E isso nunca existiu. Até mesmo quando os fazendeiros chegou lá, eles acolheram bem os poceiros, dando, sabe, o seu direito de posse, embora que esses fazendeiros que ficam na outra margem do rio, que é a Porto Velho e a Tapirapé, não é da mesma margem das nossas terras, mas sempre acolheu. Né? E isso que eles falam que são oprimidos, que são os coitados, aqui nos meus documentos eu tenho um boletim de ocorrência policial, já fui ameaçada à morte, já fui cerca derrubada por essa família que se diz Canela. Então, por isso que eu estou procurando, né, aqui a Agência da Notícia, para poder fazer esse esclarecimento, até pedir ajuda, né, que não venha ser injustiçado. Né, porque eles com documentos falsos, têm os documentos na mão, registrados por cartório, que são falsificação, onde que ele tem a assinatura do meu avô era analfabeto, sabe? Eles têm assinatura muito bem feita, a minha tia toda analfabeta, eles têm documento falso. E aonde também que ele, de posse com a falsidade desses documentos, ele teve na área, vendeu a terra para o senhor Rochinha, e também vendeu a terra, saiu fora da terra, agora voltou se apossando da terra, dizendo que são Canela e que querem a terra para entidade etnia Canela. Então isso não é verdade. Eles são baderneiros, até mesmo o pai dessa família já saiu preso, sabe, por porte de arma, por pesca ilegal. Tenho prova. Tenho, né, eu creio que na comarca de Confresa tem esse boletim de ocorrência, né, deles. Então, enfim, aqui eles também tiraram, quando eles tomaram posse dessa terra, foi do senhor Luci, eles tiraram a bala, tem a marca da bala e eu tenho posse também desse documento. Então eu quero pedir ajuda, né, que não venha se fazer injustiça, né, acolhendo os documentos falsos deles. Né, e sei que com essa reportagem eu posso estar pagando com a minha própria vida, porque essa família são famílias violentas. Família violenta, família que várias vezes eu
resolvi, né, tomar coragem e requerer a nossa posse, que não é só minha, mas dos meus irmãos, né? E já fui ameaçada várias vezes foram me buscar de telefonema anônimo que vinha andar com fresa, dizendo que tinha pistoleiro para me matar. E hoje eles têm medo de eu viver na área, porque ele usa a área não como aldeia, mas sim como o tráfico de peixe. Né? Hoje o rio Tapirapé, você não se pega mais nem piaba, traficado por eles, a caça e pesca. Uma pena você ver os pirarucu, desapareceram, todas as espécies de peixe, vendido na feira de Confresa, todo mundo sabe disso, pode procurar essa família que se vê. E eles, com isso eles se apossaram desses documentos, junto com o André, dizendo que é canela. Mas eu moro lá desde 1957, nunca vi nenhum deles lá como canela. Nunca conheci os seus pais, os seus avós. Nunca ouvi dizer que eles eram canela. Conheci os avós de ambas as partes, os que moravam à margem direita e os que moravam à margem esquerda. Nunca vi nenhum citar que era índio canela. Né? E hoje, eu de posse já que entrei com um processo judicial, né, tenho quase ganho, né, não foi ainda publicado, e eles resolveram se juntar, diz que há 800 pessoas, com mentira, que simplesmente somente essa família que viveu ali na região, mas não nessa intensidade que eles falam, dizendo que mora na área e dando a terra para a União. Então, isso que eu tenho a dizer. O que a senhora espera com toda essa documentação? Qual que é o segundo passo que a senhora vai fazer juntamente com o senhor advogado? E procurar o procurador em Barra do Garça. Será que ele vai ouvir a senhora? Eu espero que sim, porque eu creio na justiça. E como eu sei que eles são canela e que eles não são original do Mato Grosso, né? E essa área, eu tenho, como já mostrei por a Folha, que dos documentos de data de nascimento, que eu nasci, eu tenho um irmão que nasceu em 1949, né? Então se prova que nós temos a posse desde 1946. Então eu espero que seja feita a justiça e que eu seja ouvido. E que a justiça não é só para uma etnia, mas para todos os brasileiros. E quantos alqueires que a senhora está exigindo que é de direito do seu avô, que foi o primeiro a chegar nessa região? Há 300 alqueiros, sendo que a terra é de 1.200 alqueiros, que era de posse da minha mãe, e essa pessoa com repressão foi se apossando de meio de Gambira. Né, foi se apossando. Foi fazendo negócio em cima de uma propriedade que não era deles? Não era deles. E a nossa se reduziu em 300 alqueiros. Que quando a minha mãe, com meus avós, chegou para lá, eles se apossaram dessa terra onde que o gado deles vivia, aonde que eles acolhiam todos e com seus gado. E vivia lá até a morte da minha mãe e nós continuamos a viver lá posteriormente, tendo retiro lá. E aonde que nós nunca vimos esses índios canela lá. Nem vestígio. Os índios que nós conhecíamos lá eram os Tapirapé e os Carajás que passavam em busca da pesca e da caça.